Chegar aos 50 anos é uma experiência única. Para muitos, é um período de reflexões profundas sobre a vida, a saúde e o futuro. Nessa fase, o espelho começa a mostrar mudanças que nem sempre são fáceis de aceitar. Rugas aparecem, os cabelos embranquecem e o corpo passa a responder de maneira diferente. Muitas pessoas sentem que estão perdendo algo importante quando percebem essas transformações. Algumas chegam até mesmo a acreditar que perderam parte do seu valor. Mas será que Deus enxerga o envelhecimento dessa forma? A Bíblia apresenta uma resposta completamente diferente daquela que ouvimos todos os dias no mundo moderno. Vivemos em uma sociedade que valoriza excessivamente a juventude. A aparência física é frequentemente colocada acima do caráter e da experiência. As propagandas prometem apagar os sinais do tempo. As redes sociais exibem imagens cuidadosamente editadas que criam expectativas irreais. Diante desse cenário, muitas pessoas passam a lutar contra o próprio envelhecimento. Em vez de aceitarem essa fase da vida, começam a vê-la como uma inimiga. Entretanto, o envelhecimento não é um erro. É parte do plano natural da existência humana. Cada ano vivido representa uma história construída. Cada etapa vencida revela experiências que nenhuma juventude pode substituir. O salmista declarou: "Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável." Essa verdade não vale apenas para os jovens. Ela continua válida em todas as fases da vida. Aos 50 anos, Deus continua olhando para seus filhos com o mesmo amor. Aos 60, aos 70 e aos 80 anos, essa realidade permanece inalterada. O valor de uma pessoa nunca dependeu da aparência física. O valor de uma pessoa está em sua identidade como filho ou filha de Deus. Muitas vezes, o sofrimento surge quando alguém compara o corpo atual com o corpo que possuía décadas atrás. As fotografias antigas podem despertar nostalgia. Em alguns casos, podem até produzir tristeza e insatisfação. Mas a comparação constante raramente produz paz. Ela geralmente alimenta sentimentos de perda e frustração. O corpo muda porque a vida avança. Essa mudança não diminui a dignidade humana. Pelo contrário, ela revela que uma jornada foi percorrida. As marcas do tempo contam histórias. Elas testemunham alegrias, desafios, superações e aprendizados. Cada ruga representa momentos vividos. Cada fio branco recorda anos de experiência acumulada. A Bíblia não apresenta os sinais da idade como motivo de vergonha. Em Provérbios encontramos a declaração de que os cabelos brancos são uma coroa de glória quando encontrados no caminho da justiça. Que contraste impressionante com a mentalidade atual. Enquanto o mundo tenta esconder os sinais da idade, Deus os apresenta como símbolos de honra. Isso não significa abandonar os cuidados pessoais. Também não significa negligenciar a saúde. Cuidar do corpo continua sendo uma responsabilidade importante em qualquer idade. O apóstolo Paulo escreveu que o corpo é templo do Espírito Santo. Essa declaração continua válida depois dos 50 anos. Continua válida depois dos 60 e dos 70. O corpo merece respeito porque foi criado por Deus. Ellen White enfatizou diversas vezes que a saúde é uma das maiores bênçãos concedidas pelo Criador. Ela escreveu que poucos apreciam devidamente o valor da saúde até que a percam. Essa observação permanece extremamente atual. Muitas pessoas dedicam décadas à busca de bens materiais, mas deixam a saúde em segundo plano. Quando os problemas começam a aparecer, surge o desejo de recuperar hábitos que poderiam ter sido cultivados antes. A boa notícia é que nunca é tarde para adotar mudanças positivas. Mesmo após os 50 anos, o organismo continua respondendo aos bons hábitos. Pequenas decisões tomadas diariamente podem produzir grandes benefícios ao longo do tempo. Uma alimentação equilibrada é um dos pilares do envelhecimento saudável. O consumo de alimentos mais naturais favorece o funcionamento do organismo e contribui para uma melhor qualidade de vida. A hidratação adequada também exerce papel fundamental. Muitas pessoas não percebem o quanto a água influencia o funcionamento do corpo e da mente. Outro fator importante é o sono.
Dormir bem permite que o organismo realize processos essenciais de recuperação e equilíbrio. A atividade física também merece atenção especial. Não é necessário buscar desempenhos atléticos extraordinários para colher benefícios. Uma caminhada regular, realizada com orientação adequada, pode contribuir significativamente para a saúde física e emocional. Além dos cuidados corporais, existe outro aspecto que não pode ser ignorado: a saúde mental. Os pensamentos exercem influência profunda sobre o bem-estar geral. Quando alguém vive constantemente insatisfeito consigo mesmo, isso pode gerar ansiedade, tristeza e desânimo. Por outro lado, aprender a aceitar as mudanças naturais da vida produz mais serenidade. Aceitação não significa desistência. Aceitação significa reconhecer a realidade sem permitir que ela destrua a esperança. Significa compreender que o corpo mudou, mas continua merecendo cuidado e respeito. Significa entender que a idade avançou, mas o propósito da vida permanece. Um dos grandes desafios enfrentados por muitas pessoas maduras é acreditar que já não possuem utilidade. Alguns pensam que suas melhores contribuições ficaram para trás. Entretanto, a Bíblia apresenta inúmeros exemplos de pessoas que realizaram grandes obras em idade avançada. Abraão recebeu importantes promessas quando já era idoso. Moisés iniciou sua missão de liderança aos 80 anos. Essas histórias mostram que Deus continua trabalhando através das pessoas em todas as fases da vida. O Senhor não mede potencial pela idade. Ele olha para a disposição do coração. A maturidade oferece algo extremamente valioso: sabedoria. A experiência acumulada ao longo dos anos permite enxergar situações com mais equilíbrio e discernimento. Muitas decisões que pareciam urgentes na juventude passam a ser vistas de forma diferente. As prioridades mudam. Os valores amadurecem. Esse processo pode ser uma das maiores riquezas da maturidade. Ellen White ensinava que a verdadeira saúde envolve a harmonia entre corpo, mente e espírito. Nenhuma dessas áreas deve ser negligenciada. Uma pessoa pode possuir excelente condição física e ainda assim enfrentar sofrimento emocional. Da mesma forma, alguém pode cuidar da mente e esquecer a importância dos hábitos saudáveis. O equilíbrio continua sendo essencial. Outro elemento importante para envelhecer com qualidade é a gratidão. A gratidão não elimina os problemas, mas transforma a maneira como lidamos com eles. Pessoas gratas costumam valorizar aquilo que possuem em vez de concentrar toda a atenção naquilo que perderam. Elas aprendem a reconhecer as bênçãos presentes em cada fase da vida. A gratidão fortalece o coração e favorece a saúde emocional. A vida após os 50 anos também pode trazer desafios significativos. Alguns enfrentam a aposentadoria, outros passam pela saída dos filhos de casa. Há aqueles que precisam lidar com perdas familiares ou limitações físicas inesperadas. Essas experiências podem gerar tristeza e insegurança. Por isso, o fortalecimento da fé se torna ainda mais importante. Jesus declarou que veio para que tivéssemos vida em abundância. Essa promessa não possui prazo de validade. A vida abundante continua disponível para aqueles que confiam em Deus. Ela não depende da ausência de dificuldades. Ela nasce da certeza de que existe propósito em cada etapa da jornada. Os relacionamentos também desempenham um papel fundamental nesse processo. A convivência com familiares, amigos e membros da comunidade ajuda a preservar a saúde emocional. Deus não criou o ser humano para viver isolado. O apoio mútuo fortalece o coração e ajuda a enfrentar os desafios do envelhecimento. Muitas pessoas descobrem que a maturidade oferece oportunidades especiais para servir aos outros. A experiência adquirida pode orientar filhos, netos, amigos e pessoas mais jovens. Aquilo que foi aprendido ao longo dos anos transforma-se em legado. Esse legado possui enorme valor diante de Deus. A maturidade não representa o fim da utilidade. Ela pode marcar o início de uma influência ainda mais profunda. Quando aprendemos a enxergar a velhice dessa maneira, deixamos de lutar contra o tempo. Passamos a viver com mais serenidade e gratidão.
Compreendemos que cada fase possui suas próprias belezas e desafios. Entendemos que a verdadeira beleza não desaparece com os anos. Ela se transforma. A aparência física muda, mas o caráter pode continuar crescendo. A força corporal pode diminuir, mas a sabedoria pode aumentar. O corpo real merece cuidado, merece respeito, merece gratidão. Ele pode não possuir a mesma aparência da juventude, mas continua sendo uma dádiva de Deus. Por isso, envelhecer com qualidade significa aceitar a passagem do tempo sem perder o compromisso com a saúde. Significa cuidar do corpo sem transformá-lo em um ídolo. Significa valorizar a experiência sem viver preso ao passado. Significa confiar que Deus continua conduzindo cada etapa da vida. Aos olhos do Criador, você continua sendo precioso. Sua história continua importante. Sua experiência continua necessária. Seu propósito continua vivo. E enquanto houver vida, sempre haverá oportunidades para aprender, amar, servir e crescer. Envelhecer com qualidade e aceitação é reconhecer que o tempo pode transformar a aparência, mas jamais diminui o valor que Deus atribui a cada um de seus filhos.